Então, no Evangelho de João, capítulo 4, verso 35, eu quero ler com vocês uns poucos versículos para compartilhar, irmãos, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu disse versículo 35. Jesus está conversando com seus discípulos e, no momento de questionamento, ele diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a colheita? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se alegrem ou se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Amém? Uma palavra de oração. Pai, te agradecemos, louvamos o teu nome pela tua palavra sobrenatural e reveladora. Te agradecemos pelo que o Senhor preparou para nós hoje, porque o Senhor sempre tem coisas novas e especiais para tocar nosso coração. Oramos assim e pedimos que o Espírito Santo tenha total liberdade nesta noite, como tem sido até agora. Seja o teu nome glorificado e exaltado para sempre. Amém. Por favor, queridos. Irmãos, esse texto, essa conversa, na verdade, e eu vou tratar assim. Uma conversa que Jesus estava tendo com seus discípulos, num momento em que eles estão voltando da cidade, quando eles foram comprar comida. O texto, o capítulo 4 do Evangelho de João, começa com Jesus assentado à beira de um poço, uma mulher vindo buscar água para suprir a necessidade dentro da sua casa, e os discípulos indo à cidade para comprar comida. Olha só, estes primeiros versículos do capítulo 4 revelam 3 necessidades diferentes. Revelam um grupo de homens querendo comer, eles estão com fome e eles querem comer. Revela o coração de uma mulher decepcionada com a vida e com os seus relacionamentos, a ponto de não querer ficar muito perto de pessoas, porque ela imaginava como ela era vista, como é que ela era tratada, qual o comportamento das pessoas quando ela chegava. Imagine, nós vivemos no século 21. E ainda hoje existem situações que são desagradáveis para a gente em determinados lugares. Às vezes a gente não fica muito à vontade num ambiente que não é o nosso ambiente. A gente fica tímido, em alguns casos
medo, inseguro, porque você não sabe o que as pessoas que fazem parte daquele ambiente estão perguntando. O que ele está fazendo aqui? Ele não deveria estar aqui. Ele não pertence a esse ambiente. Talvez aquela mulher tivesse esse tipo de problema na vida dela. Mas a questão aqui não é nem essa mulher. Ela se torna apenas o gatilho de um outro tema. Ela se torna para Jesus, para os seus discípulos, o motivo porque essa outra conversa surgiu. Jesus sentou, esperando, estava com sede, ele pede água. Bom, todo o assunto vocês sabem onde foi parar. E os discípulos não estão ali, os discípulos eles foram à cidade suprir aquilo que eles tinham de mais necessidade naquele momento. Quem é que não quer se preocupar ou que não se preocupa com necessidades que são básicas, que são do dia a dia, que são de cada momento da sua vida? Se for o caso de uma dor, você vai correr atrás de um analgésico. Se for um cansaço, você estará à procura de uma rede, um colchão para descansar. No caso deles era fome, então eles vão atrás de comida. Mas Jesus encontra tempo, no meio de tudo isso, Jesus encontra tempo para olhar para uma pessoa e ver naquela pessoa a necessidade do mundo. Porque quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, quando Deus olha para a gente, Ele não está olhando apenas a nossa necessidade. Não é nenhuma e nem duas vezes que você já ouviu aqui neste altar: Deus não responde necessidade. Se Deus respondesse necessidade, já não haveria mais necessidade no mundo, porque Ele pode todas as coisas. Sim ou não? Ele é capaz de fazer qualquer coisa. O apóstolo Paulo, ele vai tão profundo na sua reflexão que ele diz assim: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedirmos ou pensamos. Eu ouvi um amém. Deus é poderoso. Ele é poderoso. Mas pastor, por que comigo não? Por que os meus problemas não? Por que há tantos problemas então? Não muito longe desse dia que nós estamos vivendo hoje, alguém questionou se Deus é tão bom assim. Por que tem tanta gente sofrendo? Por que tem tanta gente sofrendo? Irmãos, nós sabemos que as necessidades existem, estão por toda parte, e muitas vezes estão dentro da nossa casa. Às vezes as necessidades entram dentro da nossa casa. Mas sabe de uma coisa? Eu chego a crer no meu coração que Deus só vai resolver os problemas pessoais, meu e seu, quando nós estivermos ocupados com as coisas dEle. Ocupados com as coisas dEle. Os discípulos foram comprar comida, nada contra, precisam comer, ótimo, tudo bem. Mas a visão que eles têm, a preocupação que eles têm, aquilo que está ocupando o coração dele é muito momentâneo, é muito físico.
é muito material, é muito horizontal, Irmãos, você já ouviu dizer que os filhos de Deus precisam viver no vertical? Nós precisamos viver no vertical. Enquanto nós estivermos condicionados a nos preocuparmos com as nossas coisas, com os nossos problemas, com as nossas necessidades, nós vamos passar a vida toda preocupado com isso, porque hoje se você tiver a capacidade de resolver algo hoje, amanhã você vai ter que estar na mesma condição para resolver, porque essas coisas vão estar ali. E de quando em quando o mundo apresenta diante de você uma outra necessidade que você de repente não tem a capacidade de resolvê-lo. Você precisa de algo diferente. Você precisa de algo que venha de um outro nível, de uma manifestação de um nível diferente. Por que que as pessoas correm atrás de esoterismo? Por que que as pessoas correm atrás de... Por que que as pessoas correm atrás de bebidas, drogas? Por que que as pessoas investem o seu tempo, a sua vida, em coisas para superar, ou para sobrepor, ou para... Não sei se resolveu, porque de fato mesmo não resolve. Adia, transfere um pouco para frente, muda um pouquinho mais para frente, vai me dar um fôlego, isso aqui me dá um fôlego. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus está o tempo todo trabalhando com o propósito de resolver definitivamente a necessidade de todos aqueles que creem. Deus trabalha por aqueles que creem. Deus trabalha por mim, por você, por sua casa. Deus trabalha por aqueles que resolveram abrir mão de si mesmo para viver em função dEle. Em função dEle, viver em função de Deus. Pastor, aí eu não posso trabalhar? Pode. Pastor, e aí eu não posso ter uma vida social? Acredito que pode. Pastor, mas e aí? Para que eu possa viver para Deus, eu tenho que... algumas coisas tem que deixar. Algumas coisas tem que deixar. Porque tem coisas que ou é Deus ou é elas. Tem coisas que interferem no propósito de Deus. A Bíblia nos fala a respeito de um homem muito forte. Era o mais forte que o mundo já conheceu. Quem que era ele? Isso mesmo. Aí o pai de Sansão, chamado Manoá, recebeu uma ordem do Senhor: o menino vai nascer, seu filho vai nascer, e quando ele nascer, na cabeça dele não vai passar navalha, e quando ele nascer, ele vai ser ensinado a não usar bebida forte. Mas por que, Senhor? Por que, Senhor? Por quê? Por que que ele não vai cortar cabelo? E por que que ele não vai beber bebida forte? É porque ele é um separado de Deus. Ele é um separado de Deus. O separado de Deus, o separado por Deus, o separado para Deus. Entendeu, né? Exclusividade. Exclusividade. Deus quer exclusividade conosco. Quanto você já ouviu? Pregam, mas não vivem o que pregam. Cantam, mas não... Oram, mas... Quanto? Mas quando existe exclusividade, quando Deus tem exclusividade, nós nos tornamos uma casa favorita.
Oi, nós nos tornamos uma casa favorita e Deus tem prazer em estar ali. Qual foi a última vez que você sentiu a presença de Deus? Glória a Deus, agora mesmo, né? E Jesus chega para os seus discípulos e eles dizem assim: Senhor, a comida chegou, está quentinha, Senhor, está preparadinha, o Senhor não vem comer. Jesus olhou para eles e diz assim: eu tenho uma comida. Eu tenho uma comida. Diga comigo bem forte, diga: eu tenho uma comida. Diga mais forte, diga: eu tenho uma comida. Foi o que Jesus disse. Eu tenho uma comida. Um olhou para o outro olhou para um, e um disse para o outro: teria alguém, porventura, teria alguém trazido para ele alguma coisa de comer? Jesus conhece o coração, e Jesus conhecendo o coração, Jesus olha para ele, Jesus diz assim: a comida que eu tenho, a minha comida, a minha comida, a minha comida, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai e realizar, a sua obra. Diga comigo: a minha comida mais importante consiste em andar com Deus e participar na realização da sua obra. Yes! Não, pode comer pizza, sim, pode. Pode comer picanha, sim, pode. Pode comer comida boa, muita comida boa, mas que nenhuma dessas comidas boas tome o principal lugar que pertence a Deus. Deus precisa vir antes da picanha, Deus precisa vir antes daquela pizza gostosa, Deus precisa vir antes daquela feijoada maravilhosa. Deus tem que vir antes, porque quando Deus vier antes destas coisas, não vai faltar pizza, não vai faltar picanha, não vai faltar feijoada, não vai faltar nada, porque Ele é o provedor. Aleluia! Ele é o provedor. Eu queria mais ânimo nisso então, gente, porque Deus é o nosso provedor. O senhor não vai comer? Já comi. Eu já comi. Sabe aquele dia que de repente você acorda, você está tão envolvido por Deus, tão logo cedo, que tudo que você olha parece não ter muita importância naquele momento, porque você quer Deus. Naquele momento você quer Deus, eu quero ficar com Deus, eu quero partilhar de Deus. Tem momento que parece que Deus e comida parece que não combina muito, parece que não combina. Tem momentos, mas tem momento que Ele diz assim: fiquem tranquilos, eu abrirei os céus e eu vou enviar o maná para vocês. Vou enviar o maná para vocês. Vou enviar o maná, vou suprir vocês. Vocês vão comer. Aí eles comeram. E os discípulos disseram: o Senhor não vem comer? Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai, realizar a sua obra. Que obra é essa? Alguém perguntou, imagino que alguém perguntou: que obra é essa? Nós não estamos fazendo? Senhor, nós não estamos fazendo? Imagino Pedro dizendo: Senhor, eu deixei minha mulher, eu não volto para casa, faz tempo que eu não volto para casa, não vejo minha mulher. Não sei se tinha filhos, porque a Bíblia não diz que Pedro tinha filhos, mas eu imagino que tivesse. Senhor, faz tempo que eu não volto para casa, nós não estamos fazendo. Eu disse: não, Pedro, não é. Deixa eu dizer para você, o que acontece é o seguinte: acontece que enquanto você anda comigo,
Enquanto você está andando comigo, quem está andando com Jesus aí, diga amém. Enquanto você está andando comigo, Pedro, você está pensando só em coisa daqui. Você está andando comigo, mas você está reclamando que não tem dinheiro. Você está andando comigo, mas está reclamando que está faltando isso, que está faltando aquilo, que está faltando aquilo outro, que está com fome, que está cansado. Pedro, eu ouvi, Pedro. Alguém de vocês disse que falta 4 meses para... Falta 4 meses para a colheita. 4 meses é muito tempo, gente. Vou dizer para vocês. 4 meses é muito tempo. No próximo minuto, 1 minuto, quantos tem? 1 minuto? 60 segundos? No próximo minuto, 156 pessoas estão morrendo sem esperança dentro de 1 minuto, no mundo. Na próxima hora, em 1 hora, 9.360 pessoas estão morrendo dentro de 1 hora, sem Jesus, sem esperança. Em um dia, 24 horas, 720.680 pessoas estão morrendo no mundo sem esperança. Um dia. Em uma semana, quantos meses ele disse que faltava para a ceifa? 4 meses? Em uma semana, 2.700.000 pessoas morrem sem Jesus. E não para aí. Em um mês, 6.500.000 pessoas morrem sem Jesus. Em um ano. Aí 1 ano já passou os 4 meses, né? Mas o número é assustador, meus irmãos. 82 milhões de pessoas morrem todos os anos sem conhecer Jesus, sem esperança. Quer uma coisa mais assustadora do que isso? Imagine 82 milhões de pessoas, uma atrás da outra, em fila, uma atrás da outra. Eu fui fazer as contas e eu descobri que 82 milhões de pessoas numa fila, ela dá 30 voltas em torno do planeta Terra. 30 voltas. Sabe por quê? Porque às vezes nós achamos que já fizemos o que tínhamos que fazer. Mas nós temos muito para fazer. E tudo que Deus tem para fazer começa em mim e começa em você, começa em cada um de nós. Quando nós estivermos dentro deste princípio estabelecido por Jesus, a minha vida, a minha comida, a minha satisfação, o que Jesus está falando é de satisfação. O que me satisfaz? O que satisfaz você, irmão? As coisas daqui passam muito rapidinho. Coma uma boa feijoada no almoço e você vai dizer à noite para sua esposa: irmão, não, hoje eu não quero comer mais nada, ainda estou com ela no estômago. Mas você não ficará 2 dias sem alimento. Então tudo é temporário. Tudo é temporário. O que é que me satisfaz de fato? Como é que eu me sinto satisfeito de fato?
nesse mundo aqui. Por isso que tem tanta gente querendo morrer. Muitas pessoas tirando a própria vida, muitas pessoas desejando a morte, muitas pessoas abandonando os princípios de uma vida verdadeira, porque elas não têm segurança, não têm satisfação. Nós cantávamos lá nos idos de 70, a gente cantava: satisfação é ter Cristo no coração. Isso não mudou, irmãos. Isso não mudou. Tem muita coisa boa rolando por aí, já estão cantando, tem coisa boa chegando. Mas qual é a melhor coisa que eu e você esperamos, de fato? Qual é a melhor coisa? Deixa eu terminar isso, irmãos, para a gente orar. Talvez alguém diga: aqui no Brasil nós não temos um problema tão grave de falta de evangelismo. Mas ainda assim, imagine o número daqueles que no meu bairro, no seu bairro, perto de você, ainda estão morrendo sem Jesus. Pessoas que morrem sem Jesus. Claro que em muitos casos é por decisão, porque alguém decidiu: eu não quero esse Jesus. Mas o fato de uma pessoa dizer isso não nos exclui da grande comissão que Jesus ordenou para nós. Marcos capítulo 16, verso 15 e 16. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, e aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Os que crerem e forem batizados serão salvos, disse Jesus. A urgência. Irmãos, eu não sei se vocês viram, eu postei em algumas páginas, não sei se postei para todos vocês verem, uma mensagem desta última semana, um vídeo desta última semana, falando sobre o sistema que está sendo implantado. Antigamente a gente falava assim, a marca da besta, lembra? Lembra quando a gente falava da marca da besta? Hoje quase nem se fala mais sobre isso. A coisa ficou tão moderna que de repente a gente até se esqueceu desta mensagem bíblica. Mas está na internet já. Até 2024, o Brasil quer que todos os brasileiros estejam chipados para controle populacional de gastos e finanças nacionais. Antigamente a gente é o número 666, lembra? Eu não sei que número que é. Eu sei que o 666 é o número da besta, porque o 6 é o número da imperfeição. Se o 6 é o número da imperfeição, 26 aumenta a imperfeição. Então 36 é o cúmulo da imperfeição. É isso que eu entendo do capítulo 13 de Apocalipse, verso 18. Mas eu sei que o governo mundial já está se preparando. E eles querem fazer com que toda a população esteja inserida nisso. Então a gente tem que, se eles têm urgência de fazer isso, a mensagem urgente de Jesus é: pregue o evangelho, fale das boas novas, fale de perdão, fale de salvação,
Fale de esperança, irmãos. A mensagem de Deus em toda a Bíblia, do começo ao fim, vocês vão ver que a mensagem de Deus em suma, ela se conclui numa só coisa: esperança. Esperança. É o que o mundo precisa, é o que você precisa, é o que eu preciso, é o que nós precisamos. Esperança. E foi lido no início deste culto. E a esperança não se confunde, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que habita em nós. Essa esperança. Porque Jesus, o próprio Jesus, Ele já consolou os discípulos dizendo: eu vou voltar. Pastor, mas será que antes de Jesus voltar dá tempo de ganhar dinheiro? Pastor, eu tenho um sonho de consumo, pastor, de uma SW4 2000 e... Será que dá tempo? Talvez dê. Mas quando Jesus voltar, esse carro vai colidir em algum lugar aí, porque você vai estar preparado para subir com ele. Sim ou não? Ou você vai reclamar por causa do SW4. Jesus não volta ainda não, Jesus. Mas Jesus está voltando, irmãos. As almas estão ainda precisando ser salvas. As famílias, eu sei que algumas coisas que a gente diz aqui, às vezes quando você ouve, você pode até questionar o que eu estou dizendo aqui para você. Mas uma coisa você não pode questionar: Jesus está voltando. E se você é um daqueles que espera pela volta de Jesus, trabalhe como se Ele nunca fosse voltar. Mas ame-o, sirva-o, adore-o. E testemunhe como se Ele estivesse chegando agora mesmo. Porque nem eu, nem você, nenhum de nós consegue de fato saber quando será, que momento será. Porque Ele virá como um ladrão de noite. Jesus virá como um ladrão de noite. Enquanto as pessoas estarão dizendo paz e segurança, repentina destruição, diz o texto sagrado. Mas a mesma Bíblia diz assim: o Senhor dará uma ordem, e quando o Pai, o Senhor, der a sua ordem, então se ouvirá o som da trombeta, e os arcanjos acompanharão o som da trombeta. E Paulo diz: o mesmo Senhor descerá dos céus. E o que nós precisamos, enquanto estivermos aqui, nós precisamos estar em plena sintonia, em perfeita comunhão. Porque o tempo está nas mãos de Deus. Quantos creem assim, digam amém. Por favor, fica de pé no seu lugar. Existe uma grande diferença entre conhecer o caminho e andar no caminho. Eu posso conhecê-lo, mas não estar andando nele. No mesmo texto que Jesus consolou os discípulos sobre a sua volta, capítulo 14, verso 6, Jesus disse para os seus discípulos: lembrem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai
a não ser por mim.